Deixa eu te contar uma coisa. Bolsonaro não ficará elegível com a mudança de Luiz Fux para a segunda turma do STF. Eu vou explicar melhor. Hoje, o Luiz Fux divide espaço na primeira turma com os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Na segunda turma, para onde ele quer ir, o Fux vai estar com Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, que logo sairá, Nunes Marques e André Mendonça. Edson Fachin, por ser o atual presidente do STF, não participa das turmas. Na segunda turma, já existem 2 ministros indicados por Bolsonaro que, até o momento, votaram alinhados com o posicionamento dele. Agora, se Fux for para lá também, há o receio de mudança na inelegibilidade de Bolsonaro, por causa do recurso que Bolsonaro moveu e que caiu nas mãos de Fux. Mas isso não vai acontecer. A troca de um ministro de uma turma para outra está prevista em lei, no artigo 19 do Regimento Interno do STF. Se Fux for mesmo para a segunda turma, uma coisa é certa: não haverá nenhum problema com os julgamentos do golpe que estão sendo feitos pela primeira turma. Bolsonaro está condenado e, gente, é ponto final. O problema maior são as causas futuras que serão sorteadas para os ministros da segunda turma. A previsão é de que o bolsonarismo ganhe essas causas com placar de 3-2. 2 votos dos indicados de Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça, mais 1 voto do ministro que o absolveu, mesmo diante de inúmeras provas, Luiz Fux. Fux, no entanto, não conseguirá tornar Bolsonaro elegível de novo, nem que ele queira e lute muito para isso. O recurso de Bolsonaro, que pode reverter a sua inelegibilidade, tinha caído com Cristiano Zanin e ele se declarou impedido de julgar o caso. Em seguida, um novo ministro teve que ser sorteado lá na primeira turma e assim o processo caiu justamente nas mãos de Fux. O receio de alguns e o desejo dos bolsonaristas é que Luiz Fux, indo para a segunda turma, leve o caso com ele, para que seja julgado e a maioria lá devolva a elegibilidade de Bolsonaro. Mas, gente, tem 2 pontos muito lógicos, de muita importância, que vai deixar os que estão com medo disso mais felizes e, ao mesmo tempo, em que deixará os bolsonaristas enfurecidos. O primeiro ponto é que no processo brasileiro há um instituto chamado prevenção. A prevenção acontece quando uma ação ou um recurso é distribuído para um juiz ou um colegiado, que é um conjunto de juízes, como, por exemplo, a própria primeira turma ou a segunda turma do STF. Ao ser distribuída essa ação ou esse recurso, torna o juiz ou a turma preventa para julgá-lo. E ser preventa significa que, na prática, esse juiz ou esse colegiado não podem ser alterados. O julgamento do recurso de Bolsonaro, portanto, provavelmente ficará na primeira turma, porque quando foi feito o primeiro sorteio, o recurso já caiu com o Zanin, que é da primeira turma. Logo em seguida, Zanin se declarou impedido e então o recurso foi novamente sorteado e caiu com o ministro Luiz Fux, também da primeira turma. O recurso, então, foi distribuído para um ministro que está na primeira turma. Por isso, segundo o Instituto da Prevenção, a primeira turma se tornou preventa para julgar o recurso de Bolsonaro. Se Fux for para a segunda turma, não vai poder levar o recurso sobre a inelegibilidade de Bolsonaro junto com ele, porque foi ele quem decidiu sair da primeira turma, e assim ele está abrindo mão do julgamento desse recurso. O máximo que Fux deveria poder fazer, se quisesse continuar sendo relator nesse caso, é julgar esse recurso na primeira turma antes de se juntar aos ministros da segunda turma. Agora, há um segundo ponto. Luiz Fux pode, de alguma forma, levar o recurso de Bolsonaro junto com ele para a segunda turma. Vai que ele consegue. Mas mesmo que ele consiga fazer isso, e ainda mais, mesmo que lá na segunda turma ele consiga reverter a inelegibilidade de Bolsonaro por 3-2, isso não daria nenhuma vantagem eleitoral a ele. Porque o recurso que está com Fux tenta alterar a inelegibilidade de Bolsonaro no caso daquela reunião que ele organizou junto com os embaixadores para divulgar a fake news da fraude nas urnas eletrônicas quando ele ainda era presidente. O TSE julgou que naquela época ele cometeu abuso de poder político, o que provocou a sua inelegibilidade por 8 anos. Se de repente o STF decide na segunda turma
liberar Bolsonaro desse ilícito eleitoral e tornar ele elegível de novo, não há a menor dúvida, Bolsonaro continuará inelegível e não poderá disputar nenhuma eleição por muitos anos. E por que isso vai acontecer? Porque agora Bolsonaro conta com outra inelegibilidade que é automática. Pesa contra ele a inelegibilidade causada pela sua condenação na primeira turma pelos crimes da tentativa de golpe. Como ele está condenado, Bolsonaro está inelegível por todo o tempo que durar a sua pena. Ou seja, se a pena continuar sendo de 27 anos e 3 meses, Bolsonaro continuará inelegível por 27 anos e 3 meses. E, de acordo com a lei da ficha limpa, depois desses 27 anos e 3 meses, Bolsonaro ainda deverá ficar mais 8 anos inelegível. Então, a inelegibilidade de Bolsonaro é completamente irreversível. O grande problema mesmo é se o Congresso, em algum momento, tentar rever a dosimetria das penas dos crimes pelos quais Bolsonaro foi condenado. Isso sim poderá alterar o cálculo de sua pena e aí o Brasil corre o risco de ter Bolsonaro novamente em cargos públicos. Por isso, a sociedade não pode bobear, porque os parlamentares podem estar só esperando a população brasileira se distrair um pouquinho para apresentarem e aprovarem a proposta de diminuição de pena para beneficiar Bolsonaro. E o povo já viu que na direita brasileira, centrão e bolsonaristas, que são a maioria no Congresso, não dá para confiar. O jeito é ficar de olho no Congresso.